A gente se vê na quinta-feira que vem. Oi, Heloísa já tá aí, né? Eu tô. Boa noite, professor. Obrigada. Ei, tava aí acompanhando o cardápio do... Eu tava aqui. Nossa, fazia muito tempo que eu não assistia uma aula dessa. Fiquei prestando atenção aqui. Ah, então tá jóia. Boa aula para você. Pessoal, boa aula, boa noite para vocês. Até mais. Obrigada. Oi, gente. Boa noite. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês chegaram a receber essa semana a proposta de redação que eu enviei sobre queimadas? Não, Sério? Esse aqui não chegou? Ninguém mandou o link? eu entrei em contato no WhatsApp lá falando, gente, onde é que tá o negócio? Só que ninguém me respondeu. Ai, é que também deve ser tanta coisa que às vezes passou batido, mas eu tinha enviado no dia que a gente não teve aula, eu tinha mandado o link. Mas então a gente tá com dois temas agora. Esse aqui, que é o proposta de redução da semana passada, né? Dos impactos das queimadas, e tem um sobre enchentes também. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ó, vê se vocês acham que faz sentido. Nas aulas de segunda-feira tem aquele buraco, né, da professora Vivian, que ela não tá podendo vir. Se eu não conseguir horário com ninguém essa semana, eu dou as duas aulas na semana que vem. O que vocês acham? Aí eu falo com a Ana e eu entro às 7 e fico com vocês na aula das 7 das 7h40. Aí a gente consegue debater o tema de hoje, que era de enchentes. Pode ser? Beleza. Mas aí, de todo modo, tanto o de queimadas quanto o de enchentes tá no Drive. Quando for assim, sempre olhem de terça-feira o Drive da nossa matéria de slides de aula. Eu estou colocando lá. Aí vocês façam os dois. No de enchentes, eu tinha colocado uma estruturazinha de como se faz a redação, que era o que eu queria debater com vocês hoje. Então, eu vou colocar aqui em outra guia e vou apresentar para vocês primeiro. E aí depois a gente fala desse aqui de queimadas. Peraí. Eu acho que vai dar certo, assim. Então, ó. Eu recebi algumas redações de vocês, ainda não consegui mandar nota individual, mas eu já li todas. E uma coisa que eu notei que tá rolando é uma dificuldade com a estrutura da redação. Então, eu vou tentar falar rapidinho aqui para a gente começar a entrar no tema. Mas vamos lá, gente. Primeira coisa, parágrafo de introdução. No parágrafo de introdução, lembra que a gente tem que contextualizar sobre o que a gente vai falar, né? Depois a gente tem que falar como esse contexto se liga no nosso tema. E aí, por fim, a gente tem que trazer a nossa tese, que é fundamental, que é o que eu acho sobre o tema. Então, por exemplo, hoje a gente vai debater sobre as queimadas no Brasil. O que eu acho sobre as queimadas no Brasil? É a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês hoje. Segundo, os parágrafos de desenvolvimento. Então, por que eu acho isso? E aí, idealmente, 2 parágrafos de desenvolvimento. Porque a gente tem que explicar qual que é a nossa opinião lá, que está relacionada à nossa tese, para reafirmar o nosso objetivo. E também a gente tem que saber exemplificar e enriquecer a nossa argumentação. Então, nesse momento do texto, do desenvolvimento, é onde a gente vai usar o nosso repertório cultural, é onde a gente vai mostrar dentro do nosso parágrafo, dos nossos parágrafos de desenvolvimento, como a gente encontra esse nosso repertório com a explicação que a gente está dando e com o nosso objetivo. Então, a gente tem que ir para além de falar qual é a nossa opinião, a gente tem que provar para quem está lendo qual é a opinião. No nosso Drive, tem aquelas aulas de desenvolvimento. Seria legal dar uma relida para relembrar, né? Dicas de argumentação, de estrutura e tal. Então, retomando, né? Afirmação, que é afirmar qual que é o objetivo, né, do nosso tema, explicar por que a gente pensa assim e concluir o parágrafo ligando como a nossa opinião, entre aspas, e o nosso repertório cultural e social e o que a gente sabe sobre esse tema e o que a gente leu, né, nos nossos textos de apoio se encontram, né?
Uma outra coisa também que eu reparei nas redações que eu tenho recebido, que eu acho que é bom reforçar. Pessoal, uma dissertação argumentativa é sempre na terceira pessoa. Então, nunca vai ser... Desculpa, eu tô meio gripada. A boca fica muito seca. Então, nunca vai ser assim. Eu, Heloísa, acho que queimadas fazem mal para o Brasil. A gente sempre vai falar na terceira pessoa, sem pessoalidade, né? De uma maneira impessoal. Então, tentar transformar a nossa opinião num texto que seja afirmativo, né? Que deixe claro o que a gente elaborou sobre o tema, mas sem o eu, sem o nós, sem o precisamos, sabe? Com impessoalidade. E aí, por último, a nossa conclusão. Aí, gente, a nossa conclusão é uma das partes mais importantes da redação. Só a proposta de intervenção vale 200 pontos da nossa nota. Então, não pode esquecer de colocar uma proposta de intervenção. E aí, o que é a proposta de intervenção? É uma solução para o problema tematizado. Então, na nossa conclusão, a gente vai começar sempre usando um conectivo, né? Que vai lembrar a gente, que vai lembrar não, desculpa, que vai sinalizar para o nosso leitor que a gente está encerrando a frase. Então, a gente pode começar com portanto, por fim, dessa forma, né? Que esse uso de conectivo, ele vai garantir a coesão e a coerência do nosso texto, porque quando a pessoa está lendo a sua redação e ela chegar nesse portanto, ela vai saber que a redação está acabando. E aí você vai retomar os objetivos da sua redação na sua conclusão, né, que é o que você estabeleceu na introdução e nos parágrafos de desenvolvimento, ou seja, a gente vai aglutinar as nossas ideias no parágrafo de conclusão para mostrar que está encerrando o texto e, por fim, fazer uma proposta de intervenção, que é encontrar uma solução, né? Então, se eu falei lá no começo que eu acho que queimada é errado, no fim do meu texto eu tenho que apresentar uma solução para o problema das queimadas. Mas, professora, precisa ser um puta plano de ação que vai resolver os problemas do mundo? Não. Não precisa ser uma coisa inédita. Mas o que o corretor está esperando é que você exponha uma ação que resolva o problema, uma intervenção bem estruturada. Então, a ação, né? O que tem que acontecer, quem tem que fazer, para que tem que fazer e como isso tem que ser feito. E aí você detalha como isso tem que ser feito. Então, não basta só eu falar que as queimadas têm que acabar. Eu tenho que explicar que elas têm que acabar, mas quem que tem que fazer com que elas acabem? Então, algum órgão do governo? E para quê? Para resolver uma problemática que eu vou apresentar no meu texto? E aí, como? E aí, nesse como, eu vou explicar de que maneira que a minha proposta de intervenção vai ser feita. A ideia dessa aula era mostrar a estrutura da proposta de intervenção, mas a gente está um pouco atrasadinho, então eu vou deixar isso para essa aula que vem. Então, agora eu vou passar para vocês o tema das queimadas. Vamos ler juntos? E aí, o que eu queria que a gente tentasse fazer hoje, nesse tempo que a gente tem, né? Que é só mais 20 minutinhos. Vamos tentar pelo menos a introdução. Ou seja, vamos tentar chegar em qual é o tema e qual é a nossa tese sobre o tema. Então, eu vou apresentar aqui. De todo modo, pessoal, não me esperem para fazer essa redação, nem a outra das enchentes. Façam, e aí na aula que vem a ideia é a gente debater o tema feito. E aí usem também a ferramenta de IA para correção. Eu acho que é uma experiência bem legal. E aí, a partir da nota da ferramenta também, a gente consegue, né, imediatamente já ter uma base de qual que é o caminho que a gente está indo. E me mandem mensagem. A Lara, ela não está online hoje, mas ela me mandou mensagem no WhatsApp essa semana. Foi uma troca bem bacana, assim, sobre a redação dela. E não precisa ter vergonha, tá? Pode falar comigo. Mas, enfim, vamos lá. Então, proposta de redação. Os impactos ambientais e sociais das queimadas no Brasil. Eu vou tirar o óculos porque o meu computador fica batendo a luz, fica me irritando, que fica refletindo para vocês. Tá. Veja como a fumaça de queimadas no Brasil se espalhou no último mês. Nos últimos 30 dias,
Os incêndios florestais no Brasil têm causado densa cortina de fumaça e poluição que afeta tanto o país quanto outras nações da América do Sul. De acordo com imagens de satélite do Serviço de Monitoramento da Atmosfera, o material gerado pelas queimadas se espalhou pela região, agravando a qualidade do ar. Um levantamento do INPE revela que mais de 75% dos incêndios na América do Sul estão concentrados no Brasil, com o Centro-Oeste sendo uma das regiões mais críticas. O aumento de queimadas entre agosto de 2023 e 2024 foi de 149%, com 3,3 milhões de hectares devastados. Então, vamos lá. Nesse primeiro texto, a gente já tem várias informações que a gente pode usar para nossa redação, né? Primeiro, que a maior parte dos incêndios da América do Sul estão concentrados no Brasil e no mais especificamente no Centro-Oeste. Qual foi o aumento de queimadas que a gente teve aqui no último ano, né? Então, quase 150% de aumento. Quanto isso em hectares equivale, né? 3,3 milhões. E aí, aqui também já é uma boa dica para a gente começar o nosso texto, né? Porque no texto de apoio aqui ele está dizendo, está trazendo para a gente que os incêndios florestais estão causando uma cortina de poluição que está afetando tanto o nosso país quanto o resto da América do Sul e que está agravando a qualidade do ar. Olha o tanto de informação que ele já trouxe aqui para quem não está muito por dentro desse tema de queimados. Aí, texto 2. O que é a chuva preta? Fenômeno produzido pela fumaça das queimadas sobre o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, um fenômeno incomum chamado chuva preta foi observado em setembro de 2024, causado pela fuligem das queimadas que atingem o Brasil Central. A água coletada por moradores apresentava coloração escura, resultado da mistura da água com nanopartículas de carbono. Segundo especialistas, a chuva preta não é tóxica, mas representa o impacto das fumaças de queimada que chegam ao sul do Brasil, transportadas por ventos conhecidos como jatos de baixo nível. O fenômeno alerta para a vulnerabilidade diante das mudanças climáticas e as autoridades recomendam que a população evite atividades ao ar livre enquanto a qualidade do ar estiver comprometida. Então, aqui a gente já tem mais informações, né? Ele está falando de uma das consequências, né? Um dos impactos que é. Então, veja, as queimadas estão acontecendo na região central e estão impactando o sul do Brasil com essa chuva preta, né? Que é uma chuva escura, que não necessariamente é tóxico, mas que representa esse impacto das queimadas. E se a gente está esperto aqui, a gente vê que no nosso texto de apoio, nessa reportagem, ele está dizendo que afeta a saúde da população no sentido de as autoridades estão recomendando que as atividades ao ar livre sejam evitadas. Texto 3. Brasil perde área equivalente à Paraíba em queimadas. Em agosto de 2024, o Brasil perdeu o equivalente ao território da Paraíba devido às queimadas, segundo dados do MAP Biomas. As queimadas atingiram 5,6 milhões de hectares, apresentando um aumento de 149% em comparação ao mesmo período de 2023. O bioma cerrado, o Pantanal e a Amazônia foram duramente atingidos, com 2 milhões de hectares queimados na Amazônia. O cultivo de cana-de-açúcar no interior de São Paulo também foi severamente impactado, com queimadas destruindo plantações. Então, aqui, pessoal, mais indicadores de impacto, né? Então, tanto esses biomas aqui que foram afetados, né? O Cerrado, o Pantanal e a Amazônia, quanto essa atividade de cultura de alimento, né, de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, foi severamente impactada porque as plantações foram destruídas por essas queimadas. E aí o último texto que é as chamas no país e a emergência das queimadas. Com as queimadas em todo o Brasil, o país enfrenta uma emergência ambiental sem precedentes. A fumaça das queimadas tem impactado a saúde da população, afetando tanto as grandes cidades quanto as regiões rurais. O aumento das temperaturas e a perda de biodiversidade também estão entre as consequências desse desastre. A luta para controlar as queimadas exige ações imediatas e coordenadas entre o governo, a sociedade civil e as organizações internacionais para minimizar os danos. E aí aqui tem essa charge, né? Que é o Brasil vai pegar fogo, né? E aí, de fato,
Brasil pegando fogo. Que acho que remete um pouco a gente a esse movimento político também, né? Que tem tido bastante apoio no último período dessa extrema-direita que está avançando, né? E como não tem tanto esse cuidado com as questões ambientais. E aí, a nossa proposta de redação, então, seria os impactos ambientais e sociais das queimadas no Brasil. Então, o que eu vou tentar fazer hoje? Eu queria que a gente começasse a debater o que a gente acha sobre isso e que para a próxima aula vocês trouxessem uma proposta de intervenção. Então, pessoal, vamos contextualizar. O que vocês sabem sobre essa questão das queimadas? Quão por dentro vocês estão? Que impressões que vocês têm a partir desses textos de apoio? Queria que vocês compartilhassem um pouco comigo sobre isso. O que eu sei é que esse ano, em comparação com 2023 e 2022, as queimadas aumentaram ainda mais. Sim, e quando... eu não sei se vocês acompanharam, mas no último mês, né, quando estava tendo bastante queimada no interior de São Paulo, tinha muita gente falando que estava até com fuligem caindo no quintal, né? Não, eu só vi uma notícia de... Bom, não tivemos uma boa gestão. No momento atual que estamos vivendo, não temos uma boa gestão. Uhum. Eu cheguei a ver uma imagem de... Como é que eu posso... É assustadora. Por falta de gestão atualmente que a gente tem, eu vi uma imagem do espaço, da fumaça das queimadas, e parecia que dava para ver do espaço, de tão grande e tão densa que era. Cobria, assim, praticamente, se você pegar um pedaço ali da Amazônia e descer ali até pro centro-oeste, pega tudo aquilo. Sim. Tá cobrindo tudo aquilo. É só isso que eu sei. E é bem assustador quando a gente pensa que esse tamanho de queimada que você comenta, Pedro, aqui no nosso texto de apoio, eles citam que é do tamanho do território da Paraíba, né? É um estado inteiro. Aqui, ó. O Brasil perde terra equivalente a... Eu diria que é maior que a Paraíba, porque vai lá do topo da Amazônia e vai descer até ali mais ou menos no centro, ali, bem no centro do Brasil ali, vai do centro até a ponta da Amazônia. Sim, isso da Paraíba é só em agosto de 2024. Aumentou. Só esse mês. Esse mês de agosto, né? Não esse mês que a gente tá em outubro. E vocês sabem por que a gente tá vivendo esses momentos de incêndio, gente? Isso não tá nos textos de apoio, mas é uma coisa que tá no repertório de vocês? Por que essas queimadas, principalmente no centro-oeste, estão acontecendo? Não faço ideia. Então, tem a ver com a seca, né? Que é um dos principais fatores para o aumento do número de queimadas. Mas o monitoramento que está sendo feito mostra para gente que 99% dessas queimadas são por ação humana, incêndio criminoso. E aí, esses incêndios, eles fazem para quê? Para poder abrir espaço nessas derrubadas de árvore, né? Para poder limpar a vegetação, porque eles estão usando esses espaços para agricultura, geralmente de soja, e para pasto. Então, é a ação do agronegócio que está causando essas queimadas aí e está devastando tudo. E aí isso é um problema político também, né? Porque quando a gente pensa nisso, claro, tem os impactos, mas eu queria que a gente pensasse aqui em contexto das razões para essas queimadas. Quando a gente pensa que isso é culpa do agronegócio, a gente tem que pensar também que tem a responsabilidade do governo, né? Porque se a ação humana está queimando equivalente só em um mês a um estado brasileiro, quer dizer que não está tendo fiscalização o suficiente, né? Exato. Agora que eu tô...
Nossa senhora, pior que eu pensava. É, não teve fiscalização, acho que desde o início de 2020 não teve fiscalização direito, mas eu tô com a impressão de que agora atualmente está tendo menos ainda, porque só aumentou. Como é que só aumentou? Daí eu Sim, tô achando que isso a gente poderia citar na redação que isso é uma falta de competência do governo, que ele deveria, dos órgãos responsáveis. A gente deveria citar isso. sim. Ainda mais se a gente pensar que a maior parte desse fogo é em área privada, né? Ou seja, em terras que tem dono, os latifúndios. Então, o que que eles fazem? Eles derrubam essas árvores e aí o fogo é o jeito mais barato financeiramente de você limpar essas terras pro pasto, né, de gado e para a plantação de soja que esses eu não sei se a gente pode chamar de empresários, eu acho que vale a pesquisa também quando a gente for fazer a nossa redação, e aí eu vou deixar com vocês. Mas assim, que essas pessoas exportam, né? E aí, então, enfim, quando a gente pensa que poucos focos de incêndio foram registrados em unidades de conservação ambiental governamentais, e a maioria desses focos de incêndio é localizado em áreas privadas, e não tem indício de que isso aconteceu de causas naturais, né? Porque a gente sabe que naturalmente, nos espaços onde tem muito mato e tal, chove, cai raio, pode acontecer o fogo. Mas do jeito que está acontecendo, é nítido que é criminoso. Então eu acho que sim, é válido citar que esse alastramento do. Esse alastramento não, né? Que esse início do fogo, que esses controles, que essas queimadas não estão sendo fiscalizadas e que é um manejo de fogo feito por moradores ali, por donos das terras. Mas aí, eu acho que. Tá, então a gente já entendeu que são incêndios criminosos. Então é uma primeira parte, né? A gente já contextualizou e a gente já falou mais ou menos do tema, né? Mas aí lembra que a gente não pode só tangenciar o tema, ou seja, a gente não pode só falar sobre queimadas. O tema da redação é os impactos das queimadas no Brasil. Então, na minha introdução, eu posso colocar que as queimadas geralmente são feitas por ação humana e que isso é causado geralmente por por interesses econômicos e que como é que fala? É meio que protegido por essa falta de fiscalização, sem ficar com teoria da conspiração, tá, gente? Não falem nada que vocês não tenham como provar, mas é nítido que não tem uma fiscalização boa o suficiente. Mas aí qual que é a questão aqui? A gente está falando dos impactos sociais e ambientais. Então, qual que é o impacto que eu tenho quando essas queimadas criminosas estão acontecendo sem uma fiscalização, sem um controle? Então, a gente está mudando os biomas do nosso país, eu acho que é um impacto que a gente pode pensar. Eu acho que aqui ele está falando, né, que a qualidade do ar foi piorada. Mas, Diminuição da qualidade do ar, destruição da. Não, pera, o que eu tô dizendo? É, Nossa, eu esqueci o que eu ia dizer. Destruição da fauna e da flora, prejudica a qualidade do ar, que mais? Eu não sei, pode provocar chuvas ácidas. Não lembro se isso causa, não lembro exatamente. sim, acho que tudo isso que você está falando faz sentido, Pedro. Aí lembra, só que a gente tem que condensar isso nesse momento no parágrafo de introdução, né? Então, essas coisas que você falou já podem ser citadas. Então a gente vai começar a nossa redação lá, contextualizando. Aí, gente, eu tô sendo repetitiva hoje, mas é para entrar na cabeça a estrutura, tá? Então eu vou começar minha redação contextualizando, né? Então, falando que as queimadas que estão acontecendo no Brasil nesse momento são incêndios criminosos, e que os impactos, alguns dos impactos são a qualidade do ar sendo afetada, impactos socioeconômicos, etc, etc, etc. E aí a minha tese,
qual que é a minha tese, qual que é a minha opinião sobre esse tema. O que eu vou defender ao longo dessa redação. Aí, como é que eu defino a minha tese? Eu vou perguntar para mim o que eu acho sobre esse tema. Então, eu posso falar por que é um problema, então, que essas queimadas a longo prazo estão estão fazendo com que o aquecimento global aumente, que isso é um problema, que todos esses problemas aqui que a gente já debateu, mas eu tenho que ter uma tese. Então, quem terminar de ler a minha introdução tem que entender o que eu acho sobre o tema. Aí sim, pessoal, a partir do que eu acho, aí vocês vão desenvolver, a partir do que vocês acham, né? Mas sem usar o eu acho, né? A gente não vai falar em terceira pessoa. Vocês vão desenvolver o tema e trazer uma proposta de intervenção no fim, né? Então, como eu resolvo esse tema? Esse texto aqui tá meio mamão com açúcar, hein? Porque, ó, aqui já dá um caminho das pedras para vocês, ó. A luta para controlar as queimadas e de ações imediatas e coordenadas entre o governo, a sociedade civil e as organizações internacionais. Então, vamos pensar que tipo de ações imediatas e coordenadas podem ser feitas pelo governo, pela sociedade, pelas organizações. Também pensando que, às vezes, a queimada não é só causada pelo latifundiário que está atacando fogo em tudo para plantar pasto. Às vezes a pessoa está fazendo um incêndio controlado ali por alguma coisa que ela tem que fazer na fazenda dela, só que isso sai do controle. E aí vira um problema ambiental, né? Considerando também que o nosso clima está diferente, que a seca ajuda a alastrar esse fogo mais rápido. Enfim. Fatores, né? Peraí, professor, eu acho que eu tenho algumas ideias aqui. Peraí. Tá. Você se incomoda se a gente passar uns 5 minutinhos do horário para concluir essa primeira parte de introdução? Eu ia pres... eu queria sair logo nas 22h15, mas eu posso citar aqui as minhas ideias. Aqui, aqui no caso, por que mais 5 minutinhos? Por quê? Porque a nossa aula não era das Mas, 9h20 até as 10 da noite? É que esse não é o meu horário. as nossas aulas iam até as 22h15. As Ah, é? aulas. Ah, então tá É. ótimo. Nossa, eu tô correndo aqui achando que o professor tinha usado um tempo a mais da minha aula. Não, vai até esse horário. Ah, então beleza. Ah, Pode falar então. Desculpa, Pedro. É que esse horário é novo para mim. beleza. Não sei, contratou empresas privadas que tenham como objetivo. Não, pera, a gente ainda tá na introdução. Não, agora a gente estava falando de. Você falou que você tinha algumas soluções. Pode trazer. Tá bom. Contratar empresas privadas que tenham como objetivo utilizar aviões para jogar água nos locais onde a queimada está mais forte. Isso geralmente funciona. Ou uma parceria, ou contratar exclusivamente empresas privadas que tenham aviões para poder oferecer suporte. Então, usar brigadistas para controlar incêndio. Brigadistas? Não. Sei lá, contratar qualquer tipo de empresa que Aham. tenha, que consiga fornecer aviões para despejar água, para jogar água em cima das queimadas. É Ah, uma tá. das minhas soluções. Pô, eu acho que essa é a melhorzinha que eu tenho, professor. Além de Porque reduzir os impactos, você acha que tem como a gente prevenir isso? Você tinha falado uma coisa muito importante na introdução, lembra? o que eu falei foi em relação à gestão. Uhum. Ah, tá, pode ser também ter uma gestão mais eficiente, reformular a gestão atual para poder ter uma gestão mais eficiente, um órgão mais eficiente para poder atuar nesse tipo de situação, para E aí, lidar com esse tipo de situação. que tipo de coisa que esse órgão mais eficiente pode fazer? Primeiramente,
verificar áreas que tenham mais chance de pegar fogo naturalmente, porque tem áreas que são muito secas Uhum. e em dias quentes pode pegar fogo. Verificar isso e dar mais atenção para esses locais e também monitorar bandidos, bandidos? Ou não, criminosos ou fazendeiros assim que estejam tacando fogo sem ter noção, tipo, que estejam tacando fogo ali, monitorar essas pessoas para poder impedir que esse tipo de acidente aconteça de novo, impedir que uma queimada se alastre. Então, endurecendo a fiscalização e talvez as penas também? Porque Professor, você usou a palavra criminoso, né? Então, tratando como um crime. sim, porque eu já vi vídeos de pessoas, tipo, eu já vi vídeos de pessoas no meio de um campo, no meio do mato, pegando fogo, simplesmente acendendo ali e batendo um vento ali, o fogo começou a aumentar, aumentou. Então, eu acho que sim, precisa ter um monitoramento, um monitoramento de pessoas, de fazendeiros ou criminosos que estejam tacando fogo em áreas em que o fogo pode se alastrar com facilidade. Certo. Então, a gente pensou numa prevenção, né? Uhum. Que é essa fiscalização. A gente pensou numa coisa no presente, entre aspas, que é o controle de incêndio. Eu estava pensando, isso eu não sei de verdade, eu acho que a gente pode pesquisar e debater na próxima aula. Será que tem algum jeito de reverter esse solo que já está danificado? Alguma ação governamental para, de repente, adubar de novo com nutrientes nesses solos e recuperar? Se tiver, eu não. Assim, é possível, só que eu não sei. Só que eu acho que no momento que eu for apresentar minhas soluções, eu tenho que falar como é que eu ia conseguir esses materiais para fazer a restauração do solo e como isso seria feito. E eu não sei quais são os processos para isso. Então, talvez eu poderia mencionar, só que eu não iria me aprofundar tanto assim. A Raíssa falou uma coisa aqui no chat que eu não tinha visto. Desculpa, Raíssa, não apitou aqui para mim. Que você comentou de citar a Amazônia, né? Eu acho que esse lado da Amazônia é um bom caminho para desenvolver também, né? Porque quando a gente pensa na queimada na Amazônia, considerando que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Então a gente está falando de impactos aí na atmosfera que pegam todo o continente e também a gente está falando da nossa biodiversidade, né? Que o Pedro tinha citado, né? A fauna e a flora, que acaba sendo ameaçada, né? Por essas queimadas. Então espécies que entram em extinção, tanto de animais quanto de plantas, né? E aí eu acho que a Amazônia tem uma outra questão que eu também acho que vale a gente tentar pesquisar, que é do garimpo ilegal, né? Então, para além dessa derrubada desse incêndio criminoso para pasto e para monocultura, tem o garimpo também, né? Eles derrubam muitas árvores para fazer garimpo que não é fiscalizado. Enfim, eu acho que é um bom caminho. Claro que aqui nos textos de apoio, eles estão falando mais do centro-oeste, mas essa questão da Amazônia é muito importante também. Então, Eu tava pensando aqui, vamos supor, caso queira recuperar solos que já estejam queimados. Poderia, sei lá, fazer produção em massa de, a- com materiais orgânicos para produzir adubo em alta escala para poder de certa forma tratar e fertilizar o solo de novo. Ou talvez pegar o solo da Amazônia que já está ali, tipo, pegar ali, pegar o solo da Amazônia, porque é um solo fértil,
e levar para essas áreas que estão mais danificadas. Eu não sei. Uhum. Não sei, é uma boa proposta pegar o solo já da Amazônia e levar para outros locais. Não sei. Então, eu não sei se isso é possível, mas eu acho que faz sentido o Não, que você está falando. possível é, mas eu falo isso no sentido, tipo, é possível, mas isso vai estar. Eu vou estar danificando de novo, eu vou estar danificando ainda mais a Amazônia, porque eu vou estar tirando o solo de lá. Uhum. É, sim. Então, eu acho que seria melhor a opção de produzir em alta escala adubo para fertilizar o terreno queimado. Eu acho que eu entendi o que você está falando. Você está falando de recuperação do solo, né? Isso. Eu acho que essa questão do replantio e da fertilização do solo é bem debatida. Se vocês forem falar de Amazônia, gente, na nossa redação, tentem pesquisar sobre essa questão da mineração, que eu acho que é um dos grandes problemas que na Amazônia em específico que causam a queimada. Enfim. E aí, durante o desenvolvimento, independentemente da gente estar falando da Amazônia, estar falando do território todo nacional, eu acho que é muito importante a gente não esquecer de que se há uma questão de ação humana, então além de da gente estar cobrando, né, da parte dos agentes públicos, do governo e tal, também demanda do esforço da população e dos agentes econômicos também. Então, eu acho que além de replantar e de punir com mais gravidade quem tem esse tipo de prática e de tentar mitigar, um outro caminho que a gente pode falar aí é de incentivo aos agricultores de outros métodos que fazem ampliar a produtividade desse solo que já foi queimado, sem a gente queimar mais solo, né? Então, tipo, redução de danos, faz sentido? Redução. Mas meio que seria essa ideia que eu mencionei com Uhum. a produção de adubo, Ah, redução sim, de achei que você tá falando de danos. recuperar o bioma em si. Mas além do replantio, você está falando de É, usar esse solo para outras coisas já. é, no caso, recuperar os solos que foram queimados apenas. Uhum. Eu acho muito bom. Eu acho que é esse o caminho mesmo. Então, quando a gente estiver escrevendo o nosso texto, a gente já sabe. Então, É, contextualizar, falar do tema e da nossa tese, e a gente já tem algumas ideias de intervenção, né? Mas aí, no desenvolvimento, é mais do que falar que queimadas não são uma boa ideia, sabe? O que eu espero que vocês consigam fazer nesse desenvolvimento, toda essa ideia aqui que a gente está trocando, que a gente está falando dos motivos pelos quais as queimadas acontecem, de como isso é um problema econômico e social, que se esteja no desenvolvimento. Para quem chegar na nossa conclusão e ler que a gente está falando, por exemplo, de replantio, ter o contexto de que, para existir esse replantio, existe um problema XPTO que poderia ser solucionado. Ou quando a gente está falando de que tem que endurecer as penas para incêndio criminoso, na minha redação, então, no meu desenvolvimento, eu tenho que deixar bem claro que é um problema de ação humana, que é um problema, que é um crime, que o agro, principalmente, está queimando o nosso território sem parar, para o interesse próprio das atividades lá de monocultura e de pasto. Então, tentar desenvolver nos meus dois parágrafos de desenvolvimento as minhas ideias de forma que, quando eu chegar na minha conclusão, a minha conclusão seja natural. Então, meu texto vai fluindo e, quando eu ler a minha proposta de intervenção, não ficar uma coisa solta, sabe? Eu acho que vai fazer mais sentido na semana que vem, quando a gente já tiver conseguido escrever sobre. Eu acho que a gente vai conseguir debater melhor as nossas ideias, né? Quando vocês tiverem escrito o desenvolvimento de vocês. Mas o que eu espero é isso, assim. Então, a gente contextualizou bem aqui na nossa aula qual que é o problema, desenvolver esse problema, né? Desenvolver por que isso é um problema, e aí, na conclusão, como eu vou resolver essa questão. Todo o texto tem que fazer sentido. Lembra? É um tecido que eu estou fazendo, que é uma coisa que flui até chegar na conclusão, e tem que ter uma conclusão.
que respeite os direitos humanos. É uma das partes mais importantes, se não a parte mais importante da nossa redação. Só de você colocar uma proposta de intervenção e ela ser coerente, são 200 pontos que você ganha na sua nota. Não pode não ter, certo? Então, ó, já meio que tá dando nosso horário. Essa parte aqui já tá desde a semana passada no nosso drive. Aí também eu tenho esse tema aqui, que eu vou só mostrar para vocês. Mas hoje não vai dar tempo de debater, mas aí a gente conversa sobre ele na próxima aula, que eu vou tentar fazer com que seja aquela aula dupla, que é esse aqui, ó. Então a gente vai falar de enchente também, que eu acho que com a questão do Rio Grande do Sul é um tema que está bem em voga. Então aqui, né, tem um infográfico de como as enchentes afetam, tem uma notícia de que não é um problema só do Brasil. Tem esse texto aqui que está falando mais do Rio Grande do Sul, né? Do Código Ambiental. E como esse código do governador Eduardo Leite, quase 5 anos antes dessas enchentes, enfraqueceu a proteção ambiental. Aí aqui também tem o detalhe de por que esse código desmontou nessas questões ambientais. E aqui sobre as enchentes de Porto Alegre, o sistema anti-enchente, como é que funciona, sobre esse desastre natural. E aí vocês vão escrever sobre caminhos para conter a problemática em torno das enchentes do Brasil. E aí também aqui eu coloquei o esqueleto da redação para vocês lembrarem. Eu acho que uma coisa que pode facilitar para a gente é pensar que tanto a questão das queimadas quanto a questão das enchentes Opa! É uma. Nossa, apertei errado aqui, desculpa, gente, perdão. São temas que passam tanto pela questão do poder público, quanto pelo debate da ação da população civil, né? Então, nas queimadas, a gente pode citar sobre, por exemplo, balão, a gente pode falar sobre como até a bituca de cigarro pode causar incêndio, mas também é um problema econômico, no sentido de que tem um interesse muito maior do que a ação civil, do que a ação individual, que está causando esse problema. E as enchentes também, a gente pode falar assim da ação humana, então, não jogue lixo no chão porque isso vai entupir o bueiro, mas principalmente sobre a falta de, usando o termo aqui que o Pedro trouxe, de boa gestão do Código Ambiental, de boa fiscalização, desse descaso do poder público com essa questão. E aí, tanto a questão da enchente quanto a questão da queimada, vale a reflexão de como isso impacta a vida das pessoas, né? Qual que é o impacto que isso traz? Porque para poder trazer uma solução para o problema, eu tenho que entender qual que é o meu problema. Enfim, eu sei que é corrido, mas vamos considerar que a gente está na reta final ali até o Enem. Então, se vocês puderem fazer as duas redações, eu acho que é melhor para a gente. Eu sei que vocês têm o meu WhatsApp, mas se não tiver, pode pedir para a Ana ou para outro monitor, pode me mandar mensagem, tirar foto do papel escrevendo lá. Eu trabalho presencial, mas eu dou um jeito, mando um áudio. Enfim, contem comigo, continuem me mandando por e-mail as coisas que vocês escrevem, usando a nossa plataforma de correção também. E é isso, gente. Os 2 temas estão lá no Drive e a gente vai se falando, tá? Eu peço desculpa por vocês não terem Então, professor. certo? Tá bom, então. Obrigado. Boa noite. Beijo, pessoal. Vou colocar aqui no. Aliás, já tá no Drive. Qualquer coisa me chama. Lá na parte de slides, tá? Ok. Tchau, boa noite.